maioria das pessoas, olhando para a condição do mundo, se sente desanimada, se sente para baixo. E a maioria das pessoas tem uma visão, talvez, pessimista, não tão animadora sobre as coisas. E que não é também de se estranhar. Então a gente vê, está cheio de conflitos, está cheio de desonestidade em todos os níveis, tá violência, guerras e doenças. E não é só uma perspectiva, às vezes, negativa ou pessimista, mas aí chegam várias teorias que o mundo vai acabar, que as coisas estão indo pro buraco. Hoje à tarde a gente estava assistindo uma aula do Guruji e ele estava falando desses momentos no qual as pessoas criam-se algumas teorias de que vai acabar, o mundo vai acabar. Isso era em 2009, ele estava falando que em 2012 tinha uma dessas teorias, que no 2012 ia acontecer alguma coisa terrível e ia acabar tudo. E em 2009 ele já estava rindo sobre isso. Então tem teorias de conspiração, tem, claro, que vem de acordo com a situação externa, com o que está acontecendo externamente. E aí talvez a gente se pergunte, o mundo, a humanidade, a criação, está indo para cima ou está indo para baixo? O que vocês acham? Hum? Crescente ou para cima? Mesmo com todas essas desgraceiras aí, será que não vai acabar o mundo? Então, é interessante. As escrituras falam que o mundo tem um fim. Ele acaba. E é o que é chamado de dissolução. Então, tem alguns momentos de dissolução parcial e tem a dissolução final. Game over. Mas segundo as escrituras, está muito, muito, muito longe. Esses altos e baixos vão sempre acontecer. Se a gente parar para pensar, desde que existe um ser humano nessa terra, não existiu guerra, não existiu doença, não existiu desacordo ou desarmonia, sempre teve isso. Em todos os períodos. Mas isso vai mudando. E segundo os mestres, a consciência do ser humano, ela vai mudando também. Ela vai crescendo, ela vai ascendendo, depois ela descende. Então, nessa perspectiva, nessa maneira de enxergar sobre a criação, sobre a consciência dos seres humanos e até mesmo sobre a dissolução, tanto parcial quanto final da Terra, foi criado uma maneira de se analisar isso, e essa maneira é chamada yugas. Yugas são eras, são ciclos. Então a Terra, segundo esses mestres, segundo esses sábios de milhares e milhares de anos que descobriram esse tempo de duração de cada etapa, esse tempo de duração da Terra, parcial e final. Então eles falam que a Terra, ela passa por yugas. Yugas são eras. Ela passa por eras e nessas eras elas influenciam diretamente o estado de consciência de cada ser humano. E eles dividem essas yugas ou essas eras, elas são divididas em 4 eras. 4 dessas eras fazem primeiro um período ascendente e depois um período descendente. Então é circular. E aí depois de muitas e muitas dessas eras completas, subindo e descendo, a Terra passa por um período de dissolução parcial. E aí depois continua. Depois de muito, muito tempo,
ela acaba. Mas a gente não está nem no começo dessas passagens. Então, esses 4 períodos ascendentes, eles têm 12 mil anos. E depois descendente, mais 12 mil anos. O primeiro período, mais baixo de todos, é chamado de Kali, o período da escuridão. E esse período tem 1.200 anos. O próximo período é chamado Dwapara. E esse período tem 2.400 anos. Dwapara, vem representa dualidade. É o período da dualidade. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um. Depois de Dwapara ascendente, vem um período que chama Treta. Treta Yuga. Vocês já estão rindo, né? Esse deveria ser. Já estamos na treta. No Brasil, nós vamos ter que. Eu vou perguntar onde a gente está, vocês já vão saber, né? E nesse Treta Yuga, devia ter um outro nome sânscrito, né? É de 3.600 anos. Nunca acaba, né? E esse período é um período já mais sutil que do Dwapara Yuga e é um pouco já terminando, encerrando essa perspectiva de dualidade. E o último período é chamado de Satya, a Era da Verdade. E esse tem 4.800 anos. Então, ascendentemente, os ciclos da Terra, as eras da Terra sobem, e com essa ascensão, a consciência humana também sobe. E depois, quando chega em Satya, depois de 4.800, que é o final da era ascendente, começa Satya de novo, descendente. 4.800, Treta 3.600, 2.400, 1.200. E esses ciclos seguem. Eu não lembro agora de cabeça, mas são bilhões e bilhões de anos nesses ciclos até uma dissolução parcial, depois até uma dissolução final. Onde vocês acham que a gente está agora? Esse a gente está tá em todos. Mano, cara, Kali. Hum, a gente tá no início do Dwapara, né? Ascendente. uhum. Kali, Dwapara. Já, tá vendo? Dualidade já e outra. Segundo os mestres, a gente está. Segundo Swami Sri Yukteswarji, que fez os cálculos astrológicos sobre isso, a gente está no começo de Dwapara. A gente está uns 340 anos entrando em Dwapara, esse segundo ciclo que tem 2.400. Esse período de Kali Yuga, o período mais obscuro, mais ignorante possível da consciência humana, foi no período que veio Jesus. Da- Se a gente olhar, alguém que veio trazer amor, trazer compaixão, trazer perdão, foi o quê? Foi tratado bem, foi falado, mestre, maravilha. Então, o período das Inquisições, que se alguém era um pouquinho diferente, era jogado na fogueira. Então, esse período primeiro de Kali é um período brutal, é um período onde a consciência está extremamente material, densa e limitada. A pessoa não consegue enxergar além, ela não consegue respeitar, ela é praticamente uma consciência animal. Se a gente pensar nessa era medieval, onde viveu Jesus, não era só a consciência, mas a maneira de viver também. A higiene, a maneira de se relacionar, a maneira de viver, as condições eram precárias, e com isso o que acontecia com também o tempo de vida era pequeno. E gradualmente, naturalmente, essa consciência vai crescendo.
Então, em todos os períodos, tem tipos diferentes de consciência. Então, no período Kali, tinham pessoas com uma consciência diferente. Jesus, sempre tinham profetas e outras pessoas. Então, mas o que caracteriza Kali é que a maioria das pessoas naquela época tem essa mente fechada, pequena e densa. E aí vai subindo. Então, no Dwapara Yuga, que é onde a gente está, é muito lindo. Os mestres descrevem isso já há milhares de anos e o que ia acontecer em cada uma dessas épocas. Então, a densidade, a consciência densa do ser humano começa a ficar um pouco mais leve, mais sutil. E aí, ao invés de simplesmente a consciência densa e corporal, uma relação somente material, o ser humano começa a descobrir a energia, começa a descobrir a eletricidade e começa a descobrir o átomo. E aí ele começa a expandir, crescer nesse sentido. Então é nessa época que começou a ser explorada a energia elétrica, a energia atômica. Nessa época que, por causa dessas descobertas, começaram os carros, aviões e toda essa parte de tecnologia começou em Dwapara, porque a consciência do ser humano começou a ficar um pouquinho mais sutil e perceber esses outros tipos de poder, que não só o poder físico. Mas a pergunta é: será que esses meios todos estão sendo bem utilizados ou mal utilizados? Toda tecnologia, ela tem um lado positivo. Ela traz conforto, ela traz. Mas como as pessoas estão usando a eletricidade? Como as pessoas estão usando o átomo? Olha só para nós, por exemplo, nós mesmos. Como a gente está usando nossa eletricidade? Como a gente está usando os meios de transporte modernos, poluindo, destruindo e. Então, não só isso. As guerras, guerra nuclear, bomba atômica, é um sinal de expansão da consciência, mas o que acontece? Ainda tem muito da parte de Kali. Então, essa consciência densa começou a expandir, mas ainda tem muito dessa ignorância. E é por isso que tem tanta discórdia, tanto problema, tanto conflito, ameaças. Qualquer hora alguém aperta um botão, finish, explode essa mísseis e tudo. Então, ainda é um estado muito imaturo dessa expansão da consciência, da percepção da sutilidade e da exploração dela. Mas o que eles dizem? Que é daqui para cima. Essa percepção vai cada vez mais se tornar sutil e mais bem utilizada. Dessa utilização de ameaças, de guerras, dessa utilização que traz problemas, apegos e doenças, ela vai se tornar cada vez mais útil. Os mestres falam que os tratamentos cada vez mais vão ser baseados em energia. Isso já vem acontecendo. Vão ser baseados nessa outra perspectiva, não só física. E gradualmente a civilização vai ascender, ascender. As guerras vão começar a cessar. Mais para frente desse período, as guerras vão começar a cessar. E o que vai acontecer? Chegando mais próximo do final de Dwapara, as dualidades vão acabar, vão começar a acabar, e desse período de energia que é sutil, desse período atômico, nesse período ainda de exploração dessa matéria mais sutil, vai entrar um outro período, que é Treta. E Treta Yuga é caracterizado e chamado de era mental. A dualidade vai desaparecer. E esses meios de utilização de energia que eram usados em Dwapara, no qual a gente está usando, vão começar a se tornar obsoletos e vão deixar de existir. E sabe qual vai ser um meio de transporte? Qual vai ser um meio de comunicação? Qual vai ser um meio até muito influente na manutenção da nossa vida? Mente. As pessoas vão conversar e se comunicar de uma maneira telepática. As pessoas vão se transportar de uma maneira telepática, mental. E por que acaba a dualidade? Porque a pessoa não tem mais como esconder as coisas.
Você pode ser uma pessoa boa. Dentro você está cheio de. Você pode esconder, você pode disfarçar e fingir que é uma pessoa boa, honesta e isso. Mas lá dentro não dá para esconder. Então imagina como cada vez mais as pessoas tendo acesso realmente à intenção das outras, elas vão começar a transformar. Então esse período é chamado da era mental, muito mais evoluído. E o último período é chamado de Satya Yuga. A mente também vai ser superada. Então a mente já não vai mais ser o principal meio de vida, de comunicação e de relacionamentos no mundo. Qual vai ser o próximo e último? Intuição. Nesse último período de Satya, todos esses seres são basicamente iluminados. Todos. A criança nasce iluminada. O que significa isso na consciência divina? Elas já não têm mais consciência corporal. Elas vivem, talvez, como num corpo físico, mas a consciência delas é expandida ao máximo. Chegou ao grau máximo. Então não existe violência, não existe guerra, não existe dualidade, não existe conflito. Só existe harmonia, paz o tempo inteiro. Então são períodos de ascensão da nossa consciência. Então agora a gente está em Dwapara, o que significa? Não é que todos estão nesse período de dualidade e se degladiando e querendo explorar e com essa ganância de ter poder, com essa descoberta da sutilidade, da sutileza. Mas a maioria dos seres humanos está nesse período de dualidade. Então a maioria dos seres humanos tem ambição, a maioria dos seres humanos está com o ego acentuado, a maioria dos seres humanos só pensa em conforto material, em prosperidade e nessas coisas. Mas não todos. E o que isso quer dizer? Por que a gente está falando sobre isso? Só curiosidade? Que o mundo vai acabar agora. É isso também, o mundo vai acabar. E errei as contas. É amanhã. Não. Será que a gente tem que esperar? Fala, tá bom, agora não tem jeito, na era da dualidade, deixa do jeito que tá. Como eu vou esperar agora 7.000 anos? Será que o que isso quer dizer e significa para cada um de nós? Estão dentro de nós, né? Então, não é só o período externo. Esse é o período das eras da Terra, de ascensão e descensão. Mas internamente também a gente passa por esses períodos. Tem uma história no Bhagavatam, é uma escritura muito linda. Fala sobre a história da criação, conta a história do Senhor Krishna também. Ela é imensa. Aí tem uma história que depois da guerra do Kurukshetra, dos Pandavas e Kauravas de Krishna, os Kauravas foram eliminados e os Pandavas se retiraram para os Himalaias. E um dos herdeiros, o filho dele, assumiu. E aí um dia ele estava passeando pelo reino. E aí ele viu uma cena muito estranha. Tinha um touro. E esse touro só tinha uma pata. E não só isso. Tinha uma pessoa torturando aquele touro, batendo nele, judiando do coitado. Esse rei ficou indignado. Como assim alguém tão cruel, um touro com uma pata só, e sendo judiado, espancado? E aí ele foi lá e queria eliminar essa pessoa. E ele perguntou: quem é você? E essa pessoa falou: eu sou Kali. O que significava isso, né? É uma metáfora, mas a história é bem longa. Mas nesse diálogo, essa pessoa falou: você não pode me eliminar. Eu estou chegando agora. Esse é o meu momento agora, o meu período. Ou seja, era a entrada de Kali Yuga. E ela falou: você não tem como me expulsar nem me eliminar, porque eu estou fazendo o meu papel. Você tem que me arrumar ainda uma parte do seu reino. E aí, qual foi a parte do reino que o rei falou? Tá bom.
Ele deu a parte onde tinha gambling, apostas, tipo cassino. Ele deu a parte onde tinha armas e a parte onde tinha bebidas e prostituição para Kali. Mas e o que significa esse boi de uma pata só? Esse touro, ele representa o Dharma. Dharma significa princípios, valores, retidão na nossa vida. E por que ele estava com uma pata só? Porque os outros pilares, que são as patas, não estavam mais presentes. Então, os 4 pilares de Dharma que fazem parte desse ciclo são, eu falo e vocês repetem, Satya, Satya, Tapas, Tapas, Shaucha, Shaucha, Daya. E o que significa isso? Satya é verdade. É uma das patas do touro. É uma dos pilares do Dharma. O próximo é tapas. E o que é tapas? Não. Tapas é austeridade ou disciplina, energia, motivação. Shaucha, pureza externa e interna. E daya, compaixão. Esses são os 4 pilares dármicos. Esses são as virtudes, os valores e os princípios que mantêm a harmonia, equilíbrio numa sociedade, numa civilização, numa humanidade ou na criação, não importa. E o que acontece em Kali? 3 estão faltando. Quais estão faltando? Tapas, Shaucha e Daya. Só tem Satya. Você fala, mas como é possível que no período obscuro de ignorância tem verdade? O que é verdade? Deus fala na Bíblia, eu sou aquilo que sou. Então a verdade é a presença de Deus. A verdade é a essência de toda essa criação. Então não importa qual período, se for um período de ignorância completa ou de luz completa, é possível a verdade deixar de existir? Não. Ela existe, mas ela está obscurecida. Ela está encoberta pela ignorância, então ninguém a percebe. Mas essa era a única pata de Dharma. E aí, com essa evolução, o próximo pilar, que é reconstruído, é Daya, compaixão. Depois da compaixão, em Treta Yuga, o próximo pilar que é reerguido é Shaucha, pureza. A pessoa começa a expandir o coração, começar a pensar nos outros, começar a querer servir, ela começa gradualmente a purificar a mente. Pureza. Ela começa a ter mais consciência do que é bom, do que é ruim. E o último é tapas. Tapas não é só energia ou disciplina, mas tapas é meditação e práticas espirituais. Então, uma pessoa somente tem. Primeiro, a verdade já está. Ela começa a trazer a verdade mais à tona. Mas somente uma pessoa que tem compaixão, ou seja, ela tem um coração um pouco mais expandido. Uma pessoa que tem uma pureza mental, uma pureza nas suas atitudes, ela pode praticar espiritualidade. Ela pode fazer tapas. E o oposto também acontece. Então, tem os 4. O primeiro que perde é tapas. A pessoa perdeu a disciplina, perdeu a energia, perdeu o willpower. E se ela não medita mais e não ora mais, qual é o próximo a ser perdido? Pureza. Se a pessoa não faz nada se ela não medita, se ela não se conecta com a verdade, como ela se torna o quê? Impura. Uma pessoa pode estar limpa, ter tomado banho agora, ter passado perfume,
está num lugar limpo, mas se ela estiver cheia de pensamentos negativos, pensamentos baixos, sujos, como ela vai se sentir? Suja. Então, sem tapa, sem prática espiritual, sem essa disciplina, a pessoa começa a perder a pureza. E se a pessoa começa a perder a pureza mental, física, começa a perder a noção do que é certo e o que é errado pela impureza, o que vai acontecer com o coração dela? Vai se contrair. Ela vai se tornar cada vez mais egoísta, e ela vai se afastar cada vez mais da verdade. E para isso, esses períodos, a gente não precisa esperar 12 mil anos para subir e para descer. Olha nas suas próprias vidas, nas nossas próprias vidas. Onde eu estou agora? Onde eu estou no próximo momento? Durante o dia, nossas eras vão mudando. Se eu estou só vivendo olho por olho, dente por dente, alguém me xingou, eu vou xingar de volta. Essa pessoa fez isso, eu estou cheio de ressentimento. Ou eu só estou com consciência corporal. Onde eu estou? Kali. Kali Yuga. Se eu estou num período de dualidade, de separatividade, mas não só no corpo, eu estou agora usando, me conectando com energias, eu estou um pouco mais sutil. Minha consciência não é só tão corporal, eu estou tentando olhar para o lado, eu estou tentando ter compaixão e servir os outros, doar para. E assim vai ascendendo. Se eu me preocupo com a minha pureza mental, se eu percebo que minha mente não está no estado que eu gostaria e ela pode melhorar, se eu me preocupo talvez com a alimentação que eu tenho para tornar minha mente, meu corpo mais saudável e puro, se eu me preocupo com as minhas palavras, com o meu ambiente, treta, e assim por diante. Em Satya, o que é Satya? Verdade. Se eu estou preocupado, ou se eu me esforço para meditar todos os dias, para orar, e se eu tenho esses 4 pilares na minha vida, eu estou em Satya. Então, presta atenção nesses pilares na sua vida. Como eles estão durante o dia? Quais são mais prominentes ou quais estão mais ausentes na sua vida e tenta trazê-los? Então, esses ciclos estão o tempo inteiro dentro de nós. A gente não precisa ficar esperando o mundo mudar inteiro para a gente crescer e melhorar. E a gente também não tem que ficar olhando e criticando o mundo. Ah, está perdido, olha isso, olha aquilo. Isso é só perda de tempo, sinceramente falando. Olha para o mundo, mas olha para dentro de você e pergunta: eu estou no meu melhor? Eu estou como eu gostaria de estar? Porque é muito fácil olhar e falar: o mundo está perdido, eu vou seguir, mas eu posso mudar. E se você muda, se você muda de era, se você ascende na era durante seus dias, durante a sua vida, será que você não está contribuindo para que mais pessoas possam entender que isso pode ser feito de uma maneira diferente? Que você pode viver com mais amor, com mais compaixão, você pode viver mais na presença de Deus, você pode viver com mais pureza. Sim. Então, essa é uma perspectiva muito interessante para nossas vidas. Onde eu quero estar? Que era eu quero estar? Se a gente olha agora para o período de Kali e olha para trás, honestamente, quem de nós fala assim, eu gostaria de viver nessa época? Tá bom, eu amo Jesus, eu queria que ele estivesse aqui, mas eu não queria estar lá com ele. Quantos de nós queria estar nesse período da Inquisição? É muita ignorância. Então, quantos de nós internamente quer viver nessa ignorância? Só que sem prestar atenção, a maioria do tempo a gente vive. Como estão seus sentimentos? Como estão suas reações no mundo? Estão em Kali, estão em Dwapara? Então, a gente tem esse poder de não depender
dessas rodas de 24 mil anos para subir, para descer, mas a gente tem o poder de mudar isso agora, no seu próprio momento, no seu próprio dia. E se você tiver estabelecido em Kali, como vai ser sua visão e percepção do mundo? Só escuridão? Se a sua mente está escura, se a sua mente está conectada só com denso, com a matéria, com apego, com desejo, o que você vai enxergar de verdade? Ou como você vai ter compaixão ou tempo para pensar em outro ou purificar a sua mente? Você só vai enxergar a escuridão. Então é por isso, o nosso microcosmos está conectado com o macrocosmos. Você quer ver esses períodos mudarem? Muda você, o seu microcosmos. Está nas nossas mãos. E a gente tem que acender. Onde vocês acham que é Kali? Terra, completamente denso. Aqui também. A pessoa que só pensa em prazer físico, ela é igual um animal. E aos poucos, essa densidade vai se tornando mais sutil. Então aqui é Kali, aqui também é Kali. Uma pessoa que só fica pensando no corpo o tempo inteiro. Vaidade do corpo, do corpo, do corpo. É só matéria. Ela está na era material ainda. Então esses três basicamente são Kali Yuga. Uma pessoa que só vive pensando em dinheiro, sexo e comida, como está a vida dela? Mas isso aqui também vai ficando mais sutil. E por que aqui é Dwapara? No coração a gente tem dualidade ou não? Coração é o centro das emoções. Tem dualidade ou não? Você só tem amor? A gente está gravando, é melhor falar que sim. Não? Como está o seu humor? O tempo inteiro sorrindo? Não. Agora eu estou sorrindo, daqui a pouco eu estou chorando, agora eu estou cheio de amor, agora eu estou cheio de raiva. Hoje eu estou abraçando, amanhã eu estou esmurrando. O Gurudev chamava de atitude kick and kiss. Não dá para saber. Então, no coração, é do ápara, a gente já está bem mais sutil do que esses três, mas aqui ainda tem dualidade. A parte inferior do centro do coração são as emoções negativas, e a parte superior são as emoções positivas. E aí a gente vai subindo. Treta Yuga. Em Treta Yuga, a gente está já muito mais sutil do que o coração. O coração é muito mais emotivo, e aqui é já mais racional. Eu penso antes de falar, eu uso mais meu intelecto do que somente minhas emoções, criatividade, e aqui é o despertar da espiritualidade. Então, na nossa vida, dentro de nós, a gente está passando por todas essas eras. E aqui, Satya. E qual é a beleza do nosso caminho espiritual? Tem como eu jogar fora esses chakras? Não. Mas os mestres ensinam o caminho. Se estabelece em Satya. Constrói esses pilares na sua vida dármicos. E depois, vive. Ganha dinheiro, mas lembra de Deus, com compaixão, com pureza, faz bom uso do dinheiro, ajuda as pessoas. Tenha relacionamentos, mas tenha disciplina, tenha consciência de como você tem que viver. Cuida da sua família, mas lembra da presença de Deus. Cuida do seu corpo, mas lembra que ele é só um veículo. Traz esses quatro pilares. Tenha suas emoções, tenha seus amigos, mas traz os quatro pilares e assim por diante. Traz Satya para todos os momentos da sua vida e vive o tempo inteiro em Satya Yuga. Reclamar é muito fácil, mas não é uma saída, é comodismo. Reclamar é escapismo. O poder que a gente tem, o potencial que a gente tem nas mãos para mudar por completo as nossas vidas e contribuir para a mudança verdadeira da criação e do mundo, só depende da gente. O quanto a gente quer. A gente não pode se acomodar. Seres humanos têm um potencial, têm um tesouro, mas ao mesmo tempo têm responsabilidade. E se você não usa
seus potenciais, suas capacidades, se você não explora e não constrói seus dharmas, seus valores e princípios, isso se transforma em karma. Deus fala, eu dei um cérebro, eu dei um coração para expandir, para servir, eu dei inteligência. O que ele fez? Viveu igual um animal? Karma. Então essa vida é linda, essa vida é maravilhosa e é uma oportunidade para a gente crescer, para a gente expandir. A possibilidade de a gente expandir é infinita. Mas como eu estou usando isso? Em cada respiração, segundo os mestres, serve para isso. Em cada respiração, se você lembra dela, você está em Satya. Se você esquece, descambou. Como está a nossa relação? Com a mente, com a matéria, com o divino, com nós mesmos? Dá para melhorar. Não importa. Não fica pensando se o mundo vai acabar ou não. Nas nossas vidas também tem dissolução parcial e dissolução final. No seu dia, quando você tem uma dissolução parcial? Não tem? Quando você dorme. Quando você está em sono profundo, você lembra de alguma coisa? Você sabe se você existe ou não? Tem alguma preocupação? Tem alguma felicidade? Não tem nada. Dissolução parcial. Mas depois você acorda e volta. Na nossa existência, qual é a dissolução final? A morte. Dissolução final. De uma perspectiva relativa, claro. Mas tem uma dissolução ainda melhor do que essa. Como pode ser uma dissolução parcial? Agora, no aspecto positivo, sono é ignorância. Qual pode ser uma dissolução parcial? Quando você está numa meditação profunda e gostosa, você não tem preocupação, você não tem pensamentos, você desfruta. Mas normalmente isso não dura muito tempo. E aí alguém te puxa para baixo, chega de dissolução. E qual é a dissolução final? A realização divina. Quando a nossa consciência, através da nossa meditação, se funde com a consciência divina 24 horas por dia, o tempo inteiro, isso nunca mais volta. Dissolução final. Todos os seus desejos, toda a sua ignorância, toda a sua dualidade desapareceu. Satya Yoga. Certo? Observa com imparcialidade. Não é para você olhar e também falar, nossa, eu estou em Kali Yuga, eu vou me matar. Nossa, que terrível. Não, observa e fala, vou mudar. É muito legal essa perspectiva de autoanálise. Chega no final do seu dia e fala, a maior parte do meu dia em que era que eu tive? Fala, amanhã eu vou mudar. Amanhã eu vou melhorar. Alguém tem alguma pergunta? Não? Esse período de cálice, quando é na Terra, e acontece a iluminação. Pode acontecer? É interessante essa perspectiva de iluminação em cada era. Vamos pensar uma coisa. A gente está no período de Kali, que é a escuridão. Então, vamos supor que você está num quarto completamente escuro e você acende um fósforo. Qual vai ser o tamanho da luz? Pequeno ou vai iluminar? Ilumina. Mas aí o dia está nascendo, já tem claridade. Você acende um fósforo, ele vai iluminar mais ou menos? Menos. No meio-dia, você acende um fósforo, vai iluminar quase nada, quase que você não enxerga um fósforo aceso longe. Então, o que significa? Que no período da escuridão, se uma pessoa coloca em esforço, ela se ilumina mais rápido. A nota de corte é mais baixa. E em cada período que tem a consciência está mais expandida, é um pouco mais
um pouco mais de energia. É por isso, aproveita. A gente está ainda crescendo, não perde tempo. Se chegar em Satya, vocês estão perdidos. Não. Satya, vocês estão iluminados. Então, em Kali é o mais fácil, em Satya vocês já estão iluminados. O problema é o meio. Mas o problema é, quando a nossa mente está em Kali, quem pensa em iluminação? Esse que é o problema. Jesus veio falar para as pessoas, vem, vamos se iluminar. Eles falaram, sai daqui, a gente quer ficar na escuridão. Você fala para as pessoas, por exemplo, você medita e se sente bem, você sabe a transformação que tem, o quanto você mudou. E aí você vai falar para as pessoas, segue esse caminho. Não é para mim. Não tô no meu momento ainda. Não é para mim. Às vezes é até difícil acreditar. Como é possível? Vontade de chacoalhar as pessoas. Olha isso! Mas cada um tem seu momento, cada um tem sua fase, sua perspectiva e compreensão. Então, na Terra, uma pessoa que se esforça na Kali Yuga, ela obtém os resultados espirituais muito mais rápidos. Mas nem muitos querem, não são muitos que querem. E as práticas escritas para cada um dos períodos também é distinta. Então, por exemplo, em Kali Yuga, não adianta falar para as pessoas, pratica isso, medita desse jeito. Então, normalmente, os mestres recomendam entoa mantra, ou canta, ou ajuda. E aí vai mudando. Para cada era, as práticas espirituais vão sendo adequadas de acordo com a consciência da pessoa. Sabe qual a prática de Kriya ou não? Qual era? Satya, segundo o Gurudev. É o atalho para essa evolução espiritual. E aí a gente pensa, nós somos muito afortunados, porque a gente tem uma existência humana, a gente tem a consciência de que a gente pode evoluir e crescer, a gente tem o desejo para esse crescimento e a gente tem um caminho e uma ferramenta para esse crescimento. A gente tem muitos presentes para explorar. Por que não? Não fica sentado esperando chegar a Satya Yuga, não fica sentado esperando o mundo acabar. O Yogananda estava contando que tinha, naquela época dele lá, tinha um, um desses mestres espirituais que estava pregando que o mundo ia acabar, ele conseguiu convencer um monte de gente. Ele falou: vai tudo acabar, doa suas propriedades. Então doaram todas as propriedades para ele, para a organização dele. Só que não pensaram que ele ia morrer também, porque o mundo ia acabar e doaram tudo. E aí foram todos morar numa montanha, porque faltavam poucos dias. Então, não precisa de água, comida, vai acabar. E aí foram lá. Passou um dia, 2 dias, 3 dias sem água, sem comida, o mundo não acabava e a fome começou a aumentar. Encheram aquele mestre de bordoada, desceram e aí tiveram que entrar. O mundo não acabou, tiveram que entrar na justiça para ter de volta as casas e tudo. Então não fique esperando o mundo acabar. Puxa, eu me arrependi porque eu podia pedir doação de propriedade. Devia ter mudado o discurso, mas tudo bem. Alguma outra pergunta? Não, aquela dúvida que a gente estava ficando com a Yashmaland do Apara. Você esclareceu? Tem uns conceitos no qual essas contas são diferentes. Então, tem algumas maneiras de enxergar esses períodos, essas eras, que são muito maiores. Então, por exemplo, Kali, eu não lembro exatamente, mas são algo como 400 mil anos. Então, são muito mais estendidos. Mas o nosso mestre, Swami Sri Yukteswarji, quando ele calculou isso, ele já estava em Dwapara. E sabe o que ele percebeu? Que esses cálculos diferentes das eras foram feitos em Kali. Então, até mesmo os sábios em Kali não eram tão sábios assim.
Então, eles entenderam de uma maneira um pouco diferente os cálculos, imaginaram dessa maneira, concluíram dessa maneira. Mas aí ele recalculou isso. Ele fez de acordo com os astros. O que eu Registrou. estou falando hoje não é nem uma gota do que ele fala. Você pega o livro dele, é difícil entender uma página, porque ele associa as eras, as yugas, com os signos do zodíaco, com todos os tipos de características humanas e é incrível. E o livro é fininho, assim. É. O Sônia, pessoal está perguntando, quando a mente vai em cale durante o dia, o que fazer para voltar à consciência? Uma dica. Sabe alguma coisa interessante? Se você está em Cali e percebeu que sua mente está em Cali, você já não está mais em Cali. Você está agora num período de dualidade porque você percebeu. Tem alguém que está, alguma coisa está em Cali e alguém que está olhando que está em Cali. Então, o ato de observar, você já está ascendendo. Então, quando você percebeu que sua mente está em Cali, você já está no período de pelo menos de Dwapara. Ora, tenha consciência do porquê você fez aquilo ou o que levou sua mente a estar em Cali. A gente tem tantos meios para transformar a nossa mente. Quando a sua mente está negativa, você pode orar e pedir para Deus, fala, Deus, eu não quero esse tipo de pensamentos, de emoções. O Gurudev sempre falava, da onde vêm os pensamentos bons? Da onde vem? Qual a fonte dos pensamentos bons? Deus. E qual a fonte dos pensamentos ruins? Satã? Mente. Deus. Deus. Então, Gurudev falava: sempre que vier um pensamento que é inútil, sempre que vier um pensamento da era Kali, o que você faz? Deus, eu não quero isso para mim. Chega de ignorância, chega de viver com esses pensamentos. Por favor, leva. Pratica um pouco de meditação, faz um pouco de pranayama. Usa as ferramentas que você tem. Se sua mente está indo muito para baixo, está indo no negativo, pega alguma leitura inspiradora e traz uma inspiração. Que ambiente você está frequentando? A sua mente está num estado um pouco mais baixo? Procura um ambiente mais inspirador para você se inspirar. Então, a gente tem muitas maneiras de se conectar e de se elevar. A mesma coisa, você está indo para, sua mente está cheia de dualidade. Se você perceber a dualidade, significa que você já está mais para cima. Então, qual que é a coisa mais interessante? Observa a sua respiração durante o dia. E aí você vai se tornar um observador de todas essas eras e cada vez se identificar menos com elas. Certo? Vamos meditar um pouco. Observa a sua respiração. Jesus disse que Deus é espírito e a gente deveria adorá-lo com espírito. Espírito é a sua respiração. Deus é a sua respiração. E você adora a Deus através dessa respiração. Lembra dela. Você está lembrando de Deus. Ama a sua respiração e você está amando a Deus. Em cada respiração a gente tem a oportunidade de crescer, de mudar nossas vidas.
Observe um pouquinho. Como está a sua mente? Para onde ela está te levando? Qual é a direção e qualidade dos seus pensamentos e emoções? Se a maior parte dos nossos pensamentos é negativo, é denso e material, a gente está em Kali. Se os nossos pensamentos oscilam, se os nossos pensamentos nos trazem dualidade, comparação, a gente está em Dwapara. Se os nossos pensamentos estão mais elevados, se a nossa vontade por Deus, se a nossa vontade de transformar, de se esforçar nessa direção prevalecem, a gente está em Treta. E quando nossos pensamentos são harmoniosos, pacíficos, amorosos, quando a gente pode sentir a presença de Deus e isso se transforma em felicidade nas nossas vidas, a gente está em Satya. Pergunta a si mesmo: que tipo de sentimentos, de emoções, de pensamentos eu quero ter durante meu dia e durante a minha vida? Onde eu quero estar com a minha consciência, em Kali ou em Satya? Inala bem lenta, longa e profundamente. Exala bem lenta, longa e profundamente. Inale, longa, profundamente, com amor. Exale, lenta, longa, profundamente. Inalação bem lenta, longa e profunda, mais amor. Exala, lenta, longa, profundamente. Inale, exale, longa e profundamente. Continua respirando normal, mas não esquece da sua respiração. Leva a sua atenção no centro inferior, o centro mais baixo, perto do cóccix. É o centro do dinheiro, é o centro da matéria, é o centro do elemento terra. É o local de consciência mais densa. Mas se você observar a sua respiração, as suas atividades desse centro vão se tornar mais puras. Seu coração vai ter mais compaixão e vontade de ajudar os outros com a sua prosperidade. Até mesmo enquanto você ganha dinheiro e lida com a matéria, você pode trazer pureza para a sua vida. E isso é a verdade do centro da base. Leva a sua atenção para o segundo centro, na direção dos genitais, na coluna. Não esquece a sua respiração. Sua consciência é mais sutil, mas ainda assim densa. Mesmo enquanto a gente vive no mundo, mesmo enquanto a gente tem momentos de desfrute físico,
ou com as relações familiares. Eu posso trazer mais pureza, mais divindade, mais compaixão, mais sutileza. Purifica esse centro e eleva a sua consciência. Concentra agora no terceiro chakra, perto do umbigo, na coluna. O segundo centro é o elemento água. A água também é densa e normalmente ela flui para baixo. É necessário um esforço para elevá-la. No centro do umbigo, o elemento fogo. O centro da digestão, o centro da beleza, o centro da saúde e da doença. Lembra da sua verdadeira relação com o seu corpo. Lembra que é um veículo que precisa ser bem cuidado, mas ele é só um veículo. Não tenha tanta vaidade, não tenha tanto apego. Observa a respiração, purifica esse centro e expande. Não para aí. Concentra um pouco mais para cima, no meio do peito, o centro do coração. O elemento é mais sutil, o ar. Mas assim como o ar, que se move em todas as direções, assim como o ar, quando se torna um pouco mais forte, ele pode se tornar uma tormenta. No centro do coração, as nossas emoções também oscilam. E se elas vão muito para baixo ou muito para cima, nossas vidas se tornam desequilibradas. Purifica o seu centro do coração. Lembra da respiração, lembra de Deus. Devolve para a sua fonte divina todas as emoções que não forem condizentes com o seu caminho, com a sua meta. Expande o seu coração com mais compaixão e mais amor. Mas não para aí. Concentra na garganta, o centro da inteligência, o centro da criatividade, o centro da religiosidade, do elemento espaço, o mais sutil de todos. Usa a sua inteligência, usa a sua razão, usa o seu discernimento. Mas lembra que essa inteligência é divina. Segue o seu caminho religioso, mas não se acha melhor do que os outros. Não compara. Não traz dogma nem fanatismo para a sua vida. Purifica o centro da garganta. Lembra da respiração e traz Deus nessas atividades. Mas não é o fim. Sobe. Concentra no meio da testa, dentro da sua cabeça. O centro da alma, além já de todos os elementos. O centro da pureza, o centro da intuição. O centro da nossa conexão ou da percepção da presença de Deus mais constante. Percebe que não existe separação. Deus nunca está longe de você. Não esquece da respiração. Não esquece que você é a alma que habita esse corpo. Leva a sua atenção para o topo da cabeça, na coroa da cabeça. Deus continua respirando em você, porque Ele está te chamando,
porque Ele está te dando uma nova chance de olhar para Ele, de amá-lo, mas não só isso, de se unir a Ele. Não existe separação, não existe dualidade, só existe a presença de Deus. E é nessa consciência que a gente tem que se estabelecer. É nessa experiência de imersão nesse amor puro e incondicional que a gente tem que viver. Não aceitem uma vida inferior, porque a sua essência é divina e pura e infinita. Explora, clama pelo seu tesouro, pela sua herança divina. Fica um pouquinho em silêncio com a sua atenção lá em cima. Continua na respiração. Ó Deus, é você. Respiração normal e consciente. Que a verdade nas nossas vidas não permaneça obscurecida. Que através de uma vida com valores, princípios, uma vida de retidão, de honestidade, de compaixão, de pureza e de meditação, tornem cada vez mais clara essa percepção da verdade, de Deus em nós e em toda parte. Através do nosso esforço, a gente possa compartilhar também essas qualidades através dos nossos pensamentos, palavras e ações. Essa vida é uma linda oportunidade para a gente mudar e para a gente servir. Por que não aproveitá-la? Enquanto você respira, você tem uma chance. Esquece o passado, esquece o futuro. Lembra de Deus agora nessa respiração e celebra. Orando a Deus e aos mestres, para que nos abençoe com essa força, com essa clareza, com esse discernimento e com esse desejo de realmente compreender e experienciar o que é essa vida verdadeira. E que cada um de nós, através desse esforço e das bênçãos divinas, possa alcançar esse estado de consciência mais elevado e permanente. Essa é a meta. Todos nós estamos caminhando. Agradecendo a presença de vocês e tentando me conectar a essa presença divina que existe em cada um de vocês, eu me inclino. Om. Amém. Obrigado a todos.